Vamos para nossa sintonização, abrir o coração, pegar um cafezito. A lua está entrando em Leão às 8 horas e 30 minutos. A frequência do dia é do Sol magnético no Tzolk'in, iniciando mais um ciclo de 13 dias. E eu sempre falo que a leitura simbólica, ela é uma camada de percepção mais profunda. Então, se você começa a compreender a astrologia na sua vida, por exemplo, no seu dia a dia, né, e estar em sintonia com os seus ciclos pessoais, você começa a entender mais os sinais que a vida traz para você, as sincronicidades, você passa a ser uma observadora mais consciente, do simbólico, de como o universo se comunica, né, e de estar também em conexão com a sua maestria, né, o seu brilho interior, o seu poder pessoal. O poder pessoal ele está ligado à autenticidade, à força interior, que é muito essa energia de leão, né, que quando está em alinhamento, né, é a mais alta qualificação. E o arquétipo do sol também traz essa consciência para a sua energia solar, para a sua maestria. O sol, se a gente, né, perceber, ele é o centro do nosso sistema solar. Então, é a energia que alimenta, traz a vitalidade, né, e trazendo aqui para nossa vida, o nosso sol interior é o que alimenta a nossa vida e a nossa vitalidade. Por isso que desenvolver as energias do seu sol faz com que você vá para um lugar de autorrealização na sua vida, né? Que é quando você está em um estado de completude, de confiança, irradiando o seu brilho, confiando, vivendo a sua autenticidade. O momento que se quer ser alguém que não se é, por exemplo, isso vai apagando a sua luz solar. Isso vai desligando a chavinha do brilho que irradia através de você. Algo ali não está encaixado, não está representando a sua essência. Você pode estar tentando se adequar, porque tem o efeito das massas, né? Essa influência do que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo vestindo, o que está todo mundo comendo, né? Experimentando e para onde está todo mundo caminhando. E a fim de se adequar inconscientemente, né? De certa forma, você vai pelo mesmo caminho, se desligando desse fio da sua essência, que te liga à sua essência e à sua autenticidade, né? E aí, quando você toma consciência de voltar a ser autêntica, porque isso pode ir se perdendo, né, nós somos moldadas aqui para corresponder, para se comparar, né, para ser, para se vestir de uma determinada maneira, para frequentar determinados lugares que estão em alta, né? Então, isso vai trazendo a perda da identidade. E quando você está se identificando com o externo, vestindo roupagens que não necessariamente condizem com a sua essência, você está se desligando, está se tornando cada vez mais longe, né, do seu lugar de poder, que é, né, a sua autenticidade. Então, tem estágios da vida que isso acontece, como na adolescência, na fase de individuação, né, e também nas fases mais adultas, quando o lugar solar vai se apagando, esse lugar de se adequar, de tentar se encaixar, e isso vai fazendo com que o ponto de cuidado aqui é você entender que conforme você caminha, você precisa estar ligada nessa energia solar, do que te traz vitalidade, do que faz irradiar o seu brilho, que é um lugar de conforto para você, que você não faz esforço, que aquilo é seu, é autêntico, né? Que você não faz esforço para fazer de determinada forma, de se vestir de determinada forma, aquilo expressa quem você é, né? A sua identidade. Então, o que te faz estar livre para expressar a sua identidade? Porque se você não expressa a sua identidade, você vai se apagando. E aí, o que acontece? Essas energias na sombra podem fazer a pessoa viver ali com o ego ferido, né? Nunca está satisfeito com nada. Então, sabe de onde que vem a insatisfação pessoal? De não estar sendo genuína, de você não estar seguindo os desígnios do seu coração, de você não estar assumindo a sua maestria,
de você não estar vivendo em conexão com a sua identidade, né? As pessoas que estão ali fazendo, acontecendo, tentando, caindo, levantando, elas estão exercendo a sua maestria, ou seja, né, sendo mestre das suas escolhas, dos caminhos, das tentativas, dos erros. E o ego ferido é uma parte da identidade que não está sendo expressa, que entra ali em um looping de insatisfação constante. E aí, isso eu falo para vocês por experiência própria dentro dos caminhos que eu fui trilhando, né, das transições de carreira, inclusive, que eu fui fazendo, que havia uma insatisfação constante. E eu levava isso ali para os longos processos terapêuticos, mas eu só fui entendendo e curando isso na raiz da questão quando eu comecei os cursos, as formações dentro dos trabalhos que eu trago hoje. Então, se parte de si não está se expressando na sua autenticidade, por exemplo, se você é uma artista, né, talentosa, você pinta quadros, sei lá, né, e você está dentro de um setor, de uma empresa, trabalhando em algo que não expressa o seu talento inato, que você não gosta, né? Que você deixa ali como um hobby essa pintura, mas nem dá tempo, porque chega final de semana você está cansada para pintar, né? Você só quer descansar e aí você não vê a hora de chegar um feriado para poder fazer isso ou até as férias. E aí é de se perceber que parte de si vive com o ego ferido, não está na completude da sua verdadeira identidade. Então, quando você conhece alguém, por exemplo, que vive nesse meio, expressa a sua autenticidade, que pinta, que vive disso, né? Uma parte ali ativa essa ferida que existe dentro de quem não está conseguindo se expressar ou viver, né, daquilo que tem um talento inato. E o ego, ele é uma estrutura psíquica bem importante. Nós não devemos aterrorizar esse lugar, porque o ego é uma estrutura do nosso campo, do nosso processo de individuação, o que nos torna indivíduos, a nossa identidade no mundo, né? E aí, quando ele está ferido, entra na comparação, entra no controle, não se acredita ali no poder pessoal de se realizar, de traçar um planejamento a longo prazo para poder sair daquele trabalho que está te deixando exausta, que você não gosta, para ir lá exercer os seus talentos, fazer aquilo que o seu coração pede, né? E aí, tudo que vai te desconectando de si, faz com que você não expresse verdadeiramente quem você é no mundo. E aí isso vai te ferindo, isso não vai te deixando realizada, isso vai entrando dentro de um looping de insatisfação constante, né? Saindo de uma vida criativa, de uma vida autêntica, porque para cada um isso vai ser de uma forma, né? É uma vida conectada aos seus sonhos, porque para ter a maestria, cada um, né, precisa entender como indivíduo o que que realiza, né, a sua vida, o que faz com que se conecte com o próprio poder pessoal, né, o que brilha, o que é um lugar de facilidade, né, e aí esse é o processo para ir entendendo quando você está em sintonia com é, a sua genuinidade, a sua autenticidade, né? E o arquétipo do sol aqui, ele traz esse lugar da pura consciência. A consciência que vai se expandindo conforme você adentra no seu processo de autoconhecimento, né? Então, esse é o meio para se chegar à autorrealização do ser, ao sentido da vida, da existência, ir amadurecendo, ir integrando, porque esse é o caminho da iluminação, né? Tem algumas filosofias que falam do caminho da iluminação. O budismo, o Vedanta, eles trazem muito sobre isso, no sentido de que iluminação acontece quando se transcende o ego, né? E o indivíduo torna-se ali uno com a existência. Só que isso é bem profundo, né? Visto aqui que estamos humanos e só de curar o ego ferido já é um grande passo, vamos dizer, né?
curar, inclusive, esse lugar de se perceber como separado de todos, né? De a outra pessoa ser um concorrente, de competir com a outra pessoa, né? Porque desse lugar vem o medo, vem a falta de confiança nos poderes inatos, no próprio brilho, né? Na própria autenticidade. Então, é claro que o fim aqui é nos tornarmos iluminados, né? Transcender as nossas limitações, exercer o nosso Dharma, ir cada vez mais se libertando dos karmas, mas para não ficarmos muito fora aqui da realidade que a maioria de nós vive, né? Porque nós estamos no processo, e só a alma sabe o tempo, né, de cada um deles, e quanta bagagem nós carregamos, quantos karmas, né, para ficar algo na vida prática de agora, é entender o que, que não está satisfatório na sua vida. E se não está satisfatório, por que, que você não está exercendo a sua maestria? Seja de escolher, né, de confiar em si mesma para caminhar outros caminhos, né, para você acender a sua luzinha que se apagou aí dentro, né, de escolher o caminho do coração que te realize, trilhando ali o passito a passito, é claro, né, para ser algo construtivo na sua vida, e de você estar em conexão com o seu poder pessoal, sendo autêntica naquilo que você quer viver, né? É a sua jornada, é a sua pura jornada. Não é a do seu chefe, da sua família, do seu cônjuge. A sua jornada é sua, né? Você está, sim, compartilhando com as demais pessoas, mas a maestria é sua. Esse lugar da autorrealização, ele é interno, né? É seu, é de fazer escolhas coerentes com o que te realiza por inteiro, né? Ir trilhando esse caminho, lembrando que esse caminho, ele não está pronto, ele é construído. Então, senão você vai viver ali pelas metades, e viver pelas metades faz com que o ego vá se ferindo, né? Vá se fechando e vá apagando o brilho e o potencial que reside em você, que está sendo lapidado cada vez que você também se disponibiliza para esse lugar, né, para realizar a sua plena potência que vem quando você se sente realizada, brilhando, confiando na vida, né, se apoderando do seu sol interior para deixar ele brilhar, para deixar ele se realizar. Então, essa é a sintonia de hoje. Aproveitem essa energia leonina e solar, né, que habita em todos nós. Em algum aspecto nosso habita, né, a energia de leão. É claro que essa energia solar compõe o nosso ser. Então, todos nós temos energias astrológicas em nós, principalmente o Sol, que é regente de Leão, né? É muito importante, a gente veio para realizar esse lugar solar. É um lugar criativo, é um campo que exerce a nossa maestria e a autorrealização do nosso ser, da nossa essência. Então, isso é um processo de uma vida, de uma jornada, mas cada vez que você se aproxima disso, isso te faz brilhar, isso te faz, te instiga a ir mais e mais, né, a não viver dentro de um looping de insatisfação com você, de se sentir ferida, com o ego ferido, competindo com as outras pessoas, se comparando. Não, é você vivendo a vida autêntica, e o que isso significa para você também. Arro? Então, ótimo final de semana e a gente volta a sintonizar por aqui. Um beijo, namastê.